Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento Backend 2. Hoje falando especificamente sobre arquitetura orientada a serviços. Bom, o que vem a ser arquitetura orientada a serviços? Não se preocupa que às vezes os nomes assustam um pouco, mas não é nada grave. O que acontece? O conceito foi proposto pela primeira vez no artigo Separate Actors. Isso aqui é um linkzinho, você pode, quando pegar o PDF, clicar nesse linkzinho aqui, ou se pesquisar lá no Escolar, você vai achar escolar.google.com, você vai achar esse artigo aqui, que foi aonde um grupo de pesquisadores do Gartner Group escreveu de uma forma geral o que é a arquitetura orientada a serviços. Detalhe importante é que esse conceito ele não está diretamente, ou melhor, ele não está limitado a TI, não está limitado à informática. É um conceito mais geral, é um conceito mais de administração, é um conceito mais global. Obviamente que a gente não está interessado nessa parte mais global, nós estamos interessados especificamente em TI. Então, pensando especificamente em TI, nós vamos adotar um conceito especificado primeiramente por Samuel Weir em 2011, também vocês podem procurar o link, também é um linkzinho aqui, né? Que aonde você pensa agora na arquitetura orientada a serviço especificamente dentro da área de TI. E o que é dentro da área de TI, que é o nosso foco por conta da nossa disciplina? Dentro da área de TI é como se você pensasse que a arquitetura orientada a serviço é um sistema que você vai fazer de forma distribuída. Dentro desse sistema você tem componentes, certo? Em máquinas que podem estar distintas geograficamente, podem estar distribuídas geograficamente, e cada um desses componentes são standalone, são autônomos. Então eu vou executar, eu preciso fazer uma consulta de um determinado serviço, eu quero saber como que está o número do Covid em Minas Gerais. Aí, em vez de eu fazer isso, eu vou ter uma função que eu vou executar essa função que está no computador remoto. Então, eu vou distribuir as minhas funções, vou distribuir os meus métodos entre computadores. Em vez de eu fazer tudo na minha própria máquina, eu vou estar distribuindo isso. Então, eu tenho uma parte do código aqui, uma outra empresa tem um pedaço de código lá, independente de linguagem, independente de o que ele fez lá, né? Eu vou conseguir programar e vou poder usar o recurso de uma outra empresa, de um parceiro ou de uma empresa que disponibiliza esse serviço na internet. Ok? Para a gente poder ver isso, uma abordagem mais prática, de novo focando no objetivo da nossa disciplina, a gente vai ver a implementação de web service, uma forma da gente fazer uma arquitetura orientada a serviço. E aí nós vamos usar o SOAP, que é um protocolo definido pela W3C, né, o World Wide Web Consortium, que é quem regulamenta o padrão da web de uma forma oficial, né? E esse protocolo ele vai permitir que você invoque procedimentos de forma remota. Então você vai ter um ambiente de troca de mensagens ali que não depende da linguagem de programação que você está usando e que te permite fazer uma requisição a uma função que não está na sua máquina. Você vai conseguir rodar uma função que está em um outro computador. E é justamente o que nós queremos, né? Bom, lembrando que isso é um exemplo de uma forma de implementarmos a arquitetura orientada ao serviço, ok? Não está limitado a isso. E nós não vamos, devido ao escopo da nossa disciplina, nós não vamos aprofundar muito a arquitetura orientada a serviço. No próximo período, vocês vão ter uma matéria onde vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhes. Aqui nós vamos ficar bem focados em como desenvolver um web service usando SOAP, ok? Que é a nossa matéria de desenvolvimento. Então nós vamos ver mais essa parte de mão na massa mesmo do que os conceitos que nos tomariam muito tempo, ok? Bom, para a gente ver um exemplo, né, vou partir direto para o código, eu disponibilizei um serviço lá no meu site, que é um serviço de gerenciamento de alunos ali para você poder pesquisar alunos. Você vai passar um código, ele te retorna, ele pesquisa lá num banco de dados e te retorna o nome daquele aluno, ok? E aí, esse endereço está disponível, esse serviço está disponível nesse endereço aqui, ó, larbac.com.br/server.plt, ok? Para a gente, por enquanto, ficar mais fácil para a gente, eu estou omitindo alguns detalhes de back-end, propriamente dito, tá? Vamos mexer agora com a parte do front, mas bem rapidinho. Vamos fingir que a gente já sabe a interface, já sabe, conhece a classe e sabe que ele tem um método que se chama getStudentName, ok? A gente já conhece isso, vamos imaginar que a gente conhece.
Bom, e como que eu vou montar esse código? Bem simplesinho, olha só. Eu vou criar aqui uma classe client, chamei de client, né? Dentro dessa classe client eu crio aqui uma variávelzinha para minha instância, né? Vou lá no construtor, ó, eu vou lá e criar uma variável params, que é um array, né, um vetor, onde eu tenho aqui location, o URI, né, que é o Uniform Resource Identifier, e o traces eu vou poder rastrear esse método e tal, traçar a rota dele, no caso de uma exceção, algo do tipo, né? Então, a location, eu vou lá e passei o meu endereço do meu SOAP Server, que está lá no meu site pessoal, ok? No RI eu usei um RN, passei aqui o endereço, ok? E o trace eu mandei ele rastrear, deixar rastreado, coloquei um. Depois eu vou lá e crio uma nova instância usando a classe SOAPClient do próprio PHP, que ela recebe dois parâmetros. O primeiro é o WSDL, que nós não estamos usando ainda. Okay? Então, por enquanto, ignore isso. O segundo é o vetor com essas configurações que nós já criamos aqui em cima. Então, eu fui lá e criei a minha variável instância. Beleza? A instância vai apontar para esse servidor aqui. Eu já sei que nesse servidor eu tenho o getStudentName. Então, eu criei aqui uma função chamada getName, que recebe aqui o código do aluno, ok? E eu mando ele retornar o que? A minha instância ao SOAPCall, SOAPCall, que vai fazer a chamada remota, usando o protocolo RCP, para poder o SOAP executar essa função lá onde ele está. Veja que eu vou rodar na minha máquina, e o meu servidor está lá em São Paulo. Eu vou acessar aquela máquina lá que vai rodar aquela função, me dar o retorno, e eu vou poder trabalhar com o retorno aqui. Ok? Bom, aqui está só detalhando isso que eu já falei, né? Que o construtor da classe SOAP recebe lá o WSDL e o vetor de opções, né? Então, é só o que eu já falei lá, tá? O segundo aqui está explicando a chamada SOAPCall, que eu também já expliquei, ok? Então, só para quem tiver alguma dificuldade, está explicadinho aqui, que você vai passar lá. Ah, verdade, acho que eu não cheguei a comentar esse detalhe, né? No SOAPCall você vai passar para ele o nome da função e os argumentos da função. Ok? Então, eu passei aqui ó, o getStudentName, que é o nome da função que eu quero executar, e aluno, que é os parâmetros que eu estou enviando para a função. Ok? Bom, antes da gente implementar o servidor, vamos ver como que vai ficar essa aplicação lá na execução dela, né? Vamos ver como que vai ficar essa aplicação quando nós estivermos realmente executando. Então, olha só, deixa eu voltar aqui para o meu browser para a gente poder ver essa aplicação em execução. Essa aplicação client, ela vai ficar assim, ó. Então, eu tenho aqui o pesquisar alunos, ok? Dentro desse pesquisar alunos, eu vou digitar ali o códigozinho que eu quero, certo? Vou digitar ali o códigozinho que eu quero e vou mostrar ao aluno. Lembre-se que lá no código, quando eu mostrei o código para vocês, eu mostrei o código da classe aluno, né? Da classe client. Eu não mostrei aqui a tela propriamente dita, né? O front-end. Eu mostrei a classe que compõe meu front, mas não mostrei especificamente essa tela, né? Eu vou mostrar essa tela daqui a pouco para vocês. Aliás, eu vou mostrar agora, que acho que vai ficar melhor contextualizada eu mostrar a tela agora do que eu mostrar daqui a pouco, né? Então vamos mostrar aqui a nossa tela lá, o nosso códigozinho client, aquela tela que vocês já viram ali. Ela é esse código aqui, ó. Ok? O que que eu fiz? Fui lá, só dei um autoloader, né? Para não ter que ficar carregando as classes. Criei aqui uma telinha bonitinha, para ficar bonitinho usei Bootstrap, porque é o melhor que eu consigo fazer, né? Design não é muito a minha praia. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando lá o que o cara vai digitar aqui nesse campo matrícula, certo? E aí eu chego aqui na própria página, tá vendo? Quando você enviar esse formulário, vai enviar para ele mesmo, tá vendo? Ele não tem action, ele vai mandar para ele mesmo. Quando ele mandar para ele mesmo, então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu olho, existe o campo matrícula? Para eu não tentar fazer a consulta sem ter uma matrícula digitada, sem o formulário ter sido enviado. Crio a classe client, lembre-se que a classe client é aquela classe que eu mostrei para vocês lá no PDF, né, com a chamada SOAPCall. Crio aqui o meu vetorzinho de aluno, ó, recebendo aqui o post matrícula. Esse vetor, porque o parâmetro SOAPCall, ele exige que o parâmetro da função seja um vetor. Por isso que eu coloquei aqui esse como sendo um vetor, ok? E aqui só criei um divzinho para exibir e mandei ele chamar o getName aqui, ó, e passei o aluno para ele. Vocês estão lembrados que aqui é o getName, correto? O getName é o métodozinho que nós temos lá na nossa interface,
vocês vão lembrar dele lá na nossa interface aqui, ó. A nossa interface na nossa classe, né? O getName é o método que faz a chamada ao método remoto, ok? Todo mundo bem lembrado disso, né? E aí, isso vai jogar para a gente lá no nosso códigozinho aqui, ó, que é a nossa classezinha alunos. E aí você vai poder digitar aqui o código que você quer, vamos dizer aqui que eu quero a matrícula 2, e mandar pesquisar, ele vai me retornar o nome, 2 é a Bruna Silva, ok? Veja bem que no meu código aqui, ó, voltando para cá, eu só estou chamando o método da classe client aluno. Essa classe client é essa classe que nós vimos aqui, certo? A única coisa que ela faz é fazer a chamada remota a esse servidor que aqui está, ó. Ok? Aqui tem a segunda versão dele aqui, é só porque quando eu uso local ou quando eu uso remoto. Mas pode ver que o que está ativo é o remoto. Tranquilo? Então ele vai chamar, eu vou deixar esses códigos de exemplo como um link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar, porque eu sei que é difícil de ver aqui, é difícil de acompanhar. Ok? Muito bem. Bom, nós vimos lá a implementação do cliente, tanto a classe cliente quanto o front mesmo, a tela, né? Mas e como é que fica a implementação do servidor, Léo? A implementação do servidor, opa, nós já vimos isso, a implementação do servidor, como é que vai ficar agora a classe lá do servidor? Aqui é a classezinha lá, a aplicação cliente, né? Que eu mostrei para vocês lá no VS Code. Como é que vai ficar a implementação do servidor? Olha só, agora é o código que está lá no meu site, ok? Que está rodando lá. Você teoricamente não teria acesso a ele. Você tem aqui o construtor, onde eu só peguei os dados, criei um vetorzinho com os dados aqui, ok? Porque podia estar pegando o banco de dados, podia estar pegando o XML, podia estar fazendo o que eu quisesse fazer aqui. E tem aqui o método getStudentName. O que esse método faz? Ó, primeiro eu falei que o matrícula recebe o getArgs, que retorna os argumentos da função, os parâmetros da função, retorna um vetor com os parâmetros passados para a função. Falei que aí eu usei a própria matrícula para economizar variável, recebendo matrícula na posição 0. Eu sei que eu só vou ter um número aqui, então vai ter apenas um argumento aqui, né? Apenas um parâmetro, então não é problema. E aí eu olho, o código é bem trivial, né? Eu olho, se não existe essa posição dentro dos meus dados, não existe a matrícula. Se não, eu retorno o dado da matrícula lá. Lembra? O 2 é a Bruna Silva. E se você tentasse usar ali algo diferente de 2, se você tentasse usar, sei lá, um código que não existe, ele ia só te falar que esse código não existe, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Se você digitar aqui, vamos dizer que 10, vocês viram lá que 10 não existe, e vai só te retornar lá que a matrícula não foi encontrada. Nada muito diferente do que se já tinha previsto, tenho certeza. Ok? Então, nada muito diferente do que você estava esperando. Bom, voltando lá ao nosso código, a classe é bem trivial, né? Aqui não tem nada novo, assim, nada interessante. O legal está aqui embaixo, ó. Como que eu vou startar realmente o serviço lá no PHP? Como que eu vou realmente startar, vou realmente dizer para o PHP, olha, eu quero que você crie para mim um serviço disponível. Bom, primeiro eu vou criar lá um parâmetrozinho, um vetor, que vai ter lá o Uniform Resource Identifier, que é, aqui no caso eu coloquei local, mas lembre que isso vai estar lá no meu servidor, né? Então isso vai estar local, lá no servidor remoto. E eu venho aqui e starto, ó, um new subserver. De novo o WSDL, depois os parâmetros com o endereço dele. E depois eu vou de qual classe que vai responder a chamados. Aí eu dou um set class e passei a classe server, que é essa, ó. Vendo como está tudo no mesmo arquivo, não precisa de include, não precisa de upload, não precisa de nada. E depois eu mando ele, ó, aceite, faça a manipulação de requisições. Ok? Basta eu fazer isso e agora eu tenho um SOAP configurado no meu servidor para atender a pedidos, a requisições. Qualquer requisição que você faça, esse servidor vai jogar para essa classe. Não foi isso que você mandou fazer a manipulação? Você mandou fazer a manipulação, qual é o set class dessa classe? Ele vai jogar para essa classe, você chamando uma função que existe nessa classe. Ele vai executar essa função mesmo de forma remota. Ok? Aqui está só explicando aquilo que eu já passei ali, sem nenhum detalhe a mais, ok? Apenas o que eu expliquei lá, de uma forma textual. Tranquilo? Muito bem. O método setClass, como eu já disse para vocês, define qual é a classe que vai manipular as nossas chamadas, né? Bom, na aula de hoje nós vamos ficar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e ninguém tem interesse que esse vídeo fique
grande demais, né? Nós vamos acabar ali montando o servidor com o setClass que vai definir qual é a classe e o método render dizendo que vai processar a requisição, chamar o método necessário e enviar a resposta. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com o WSDL. Lembrando que a próxima aula é, na verdade, o próximo vídeo, né? A aula é a mesma, a aula é ainda esta aula. Ok? Então você agora dá uma refrescada, toma uma água e volta para o próximo vídeo. Muito obrigado.